Mas como é que a gente pode fazer a nossa sucessão de maneira mais tranquila, Rafa, em paz, né, com segurança? Então, vou dar algumas dicas bem rápidas para você e confesso que também são bem superficiais, porque cada família, cada patrimônio tem a sua complexidade e tem a sua necessidade, né? Cada pessoa é diferente, cada patrimônio é diferente, então tem que analisar com calma quais são os melhores instrumentos para que a gente possa fazer a sucessão. Então, existem vários produtos, né, para que nós possamos fazer essa sucessão. Vou compartilhar com você aqui alguns deles, para que você possa ter uma ideia bem rápida. Começa pelo seguro de vida. Seguro de vida é uma das formas mais baratas de você comprar dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Seguro de vida, você compra dinheiro. Então, eu já vi caso, por exemplo, teve um cliente nosso pagava R$ 200 por mês de seguro de vida. E quando ele veio a faltar, muito jovem ainda, né, a família dele recebeu R$ 1 milhão de indenização. É claro que o dinheiro não traz a pessoa amada de volta, mas certamente diminui muito o impacto dos problemas financeiros que que a falta daquela pessoa vai fazer para a família. Então, a contratação de uma pólice significa que você vai simplificar bastante o processo de inventário, até porque o valor do seguro de vida, ele não entra em inventário, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. E a gente não precisa pensar só em filhos também, quando fala de seguro de vida, né? Uma certa vez, eu estava na agência, eu me lembro que uma senhorinha entrou pela porta da agência e ela entrou meio perdida ali, e eu me levantei, né, para ver se eu poderia ajudá-la, e ela me disse que gostaria de falar sobre investimentos. E eu comecei a fazer algumas perguntas para identificar um pouco o perfil, né, e o momento de vida dela, o objetivo das aplicações, e ela me disse, com lágrimas nos olhos, que aquele era o dinheiro mais triste da sua vida. Perguntei o porquê, que era tão triste esse dinheiro. E ela falou que era o dinheiro que ela tinha recebido do seguro de vida do filho dela. Olha, naquele momento eu parei por alguns instantes para respirar e digerir um pouco aquela informação, aquela situação, e nós passamos a conversar por alguns momentos. Eu me lembro que eu compartilhei com ela um pouco da minha percepção por aquilo. Eu falei que, de fato, né, era um dinheiro muito triste. E acho que ninguém merecia receber um dinheiro daquele, uma forma daquela de dinheiro, né? Mas aquele dinheiro era a prova do amor que o filho dela tinha para com ela. Seu filho amava tanto ela que, mesmo ausente, ele continuaria cuidando dela e das necessidades dela. Olha que prova de amor legal, né? Falei para ela que, falei assim, ó, eu lembro até hoje, falei assim, olha, seu filho não vai estar mais presente aqui com você, mas enquanto esse dinheiro estiver aqui sendo bem cuidado, estiver rendendo, e você desfrutando bem dele, a memória do seu filho será sempre lembrada. E eu tenho certeza que ele iria ficar muito feliz com isso. Então, naquela hora eu percebi que o semblante dela mudou, sabe? Ela abriu um sorriso, um grande sorriso, e entendeu, né, que o seguro, naquela ocasião, foi uma prova de amor, que é o que o filho deixou para ela. Então, essa é uma das histórias que nós temos. Temos várias histórias para todos aqui os assuntos, tá? Segundo item aqui, segundo instrumento, é doação. No caso, no planejamento sucessório, a doação é feita em vida. E são por motivos variados. Você pode antecipar a distribuição de herança ou também privilegiar algum dos herdeiros. Em alguns estados do Brasil, existe uma isenção de TCMD nas doações até um determinado valor. Então, em São Paulo, por exemplo, são 2.400, o FIPS, se não falha a memória, dá um torno de R$ 70.000 por ano, que você não paga para fazer esse tipo de doação. Então, nesse caso, você pode ir doando aos poucos para poder aproveitar essa isenção, né? Só que tem um detalhe importante que eu sempre falo para os meus clientes. Primeiro, não doe todos os seus bens em vida. Sempre deixe parte de renda para sua própria subsistência. Porque já vi muitos filhos abandonando o pai, já vi N situações. Então, assim, meu primeiro trabalho é proteger o investidor, proteger a família, proteger a integridade dele. Então, assim, não doe. Quer doar? Doe aos poucos, mas deixe que a pessoa também construa a sua história, construa o seu patrimônio, né? Reserve ali, e sempre outro ponto interessante aqui, né? Outra dica valiosa, sempre reserve metade do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários, porque senão vai dar problema na justiça. Se você quiser doar mais de 50%,
para uma instituição de caridade ou para um amigo, parente, certamente isso vai dar problema, porque os seus familiares, os seus herdeiros necessários, que são cônjuges, descendentes ou ascendentes, vão entrar na justiça. Isso vai dar uma dor de cabeça lascada para sua família. Você não vai estar mais aqui, mas a sua família vai se desfacelar por causa desse dinheiro, né? Terceiro instrumento é o testamento. E a mesma coisa aqui, que a gente falou, uma tensão com o testamento, né, é que você não pode destinar mais de que 50% do seu patrimônio para quem não são os herdeiros diretos. Então, o testamento é um documento que indica como o titular, como você deseja que seus bens sejam compartilhados. Então, você pode fazer o testamento, vai ao cartório, né, fala com o tabelião, feito o registro com 2 testemunhas, e ali, só que tem um detalhe, testamento não significa que vai eliminar o inventário. Significa que que o seu desejo vai ser cumprido. Então, você quer que tal pessoa receba tanto, que tal pessoa receba tanto, desde que não exceda 50% do seu patrimônio, tá bom? Isso é muito importante também. Pode fazer com advogado ou sem advogado também, tá bom? Então, você pode escolher como fazer ali o seu testamento. Quarto instrumento é uma previdência privada. Previdência privada, também que é chamada de aposentadoria complementar, tem como foco e objetivo investimentos financeiros de mais longo prazo. Só que tem um detalhe, ela tem o menor imposto de todos os investimentos de longo prazo. Então, isso é muito bom. Você consegue determinar quem são as pessoas que vão receber o valor que está na sua previdência. No caso, você queira deixar... eu, por exemplo, tenho previdências para minhas sobrinhas. Então, já deixei um recurso, caso venha a faltar, tem um recurso específico para elas. Então, se eu vier a faltar, está no nome delas, aquele recurso, né? E na maioria dos estados do Brasil, também a Previdência não passa por inventário, tá? Então, é um instrumento bem interessante. Quinto instrumento são os fundos exclusivos. Quem tem um patrimônio acima de 10 milhões de reais, financeiro, eu recomendo ter um fundo exclusivo, tá? Porque você pode colocar já os seus beneficiários dentro desse fundo, né? Além disso, aproveitar de benefícios que a gente chama de diferimento fiscal, ou seja, você paga menos impostos. Então, e consequentemente, você tem acesso também a produtos e aplicações diferenciadas, então o rendimento acaba sendo melhor ali. Você coloca os seus herdeiros nas cotas, já em vida, e evita ali a abertura do inventário. Ao passo que você saiu, né, se o seu CPF é cancelado, se você vem a faltar, automaticamente, né, já é feita a redistribuição das cotas entre os herdeiros. Então, é interessante você pensar também, caso você tenha um patrimônio substancial como esse, pensar num fundo de investimento exclusivo. E, por último, um instrumento também que eu particularmente recomendo, gosto bastante de fazer, né, é a holding familiar. Mas a holding familiar eu recomendo para quem tem muitos imóveis. A holding familiar é uma empresa que é detentora dos patrimônios da família. Então, você pega todos os seus patrimônios e transfere para a família. Cada herdeiro vai ter ali um X de ações ou cotas dessa empresa. Nessa empresa, por exemplo, pode estar ali bens imobiliários, ativos financeiros, participações societárias de outras empresas, enfim, é uma holding. Por isso, é uma boa opção para um planejamento sucessório de patrimônios maiores, significativos. Assim, a transferência, né, afinal, a transferência desses bens vão ocorrer exclusivamente entre os sócios. Além do mais, quando você tem uma holding familiar, o pagamento de imposto é menor, tá? Porque tem um ponto que é interessante também, que dentro da holding existem cláusulas de proteção do patrimônio, que é a incomunicabilidade, impenhorabilidade vai sair não, peraí, inalienabilidade, que não pode alienar, né, nenhum bem. Então, a holding é uma blindagem, uma proteção bem bacana também. Enfim, se você, sem conhecer as suas necessidades, sem conhecer muito o seu patrimônio, a sua família, é impossível indicar um instrumento. Poxa, esse aqui é o melhor instrumento. Não cai nessa, que isso não existe, porque cada estrutura familiar ou empresarial tem características e dores diferentes. Por isso, a minha indicação é muito simples. Procure sempre um planejador financeiro ou um advogado que possa te ajudar a desenhar qual é o melhor caminho para a sua sucessão. Tá bom? Então, esse é um ponto de reflexão importante. Esses foram os instrumentos aqui.